Monitor cardíaco. Nesta apresentação, vamos falar um pouco sobre a sua importância, seus componentes e quais as suas funções. O monitor cardíaco é um dos aparatos médicos mais importantes no ambiente hospitalar, porque esse aparelho ele é responsável por examinar prontamente várias condições de saúde do paciente e comunicar os profissionais responsáveis da área, emitindo alertas, entre outros sinais. A utilização desse aparelho pode ser feita desde recém-nascidos até em adultos e animais, sendo de uso obrigatório em alguns setores como os de emergência, como pronto-socorros e UTIs, por exemplo. O monitor cardíaco é responsável por examinar prontamente a condição de saúde do paciente, comunicando os responsáveis profissionais o desenvolvimento do seu quadro, como seu estado de melhora ou de piora. Com o monitor cardíaco se observa simultaneamente a pressão arterial, batimentos cardíacos e outros sinais vitais, através de um monitor, orientando os profissionais de como proceder à abordagem médica, ou os alertando de uma situação crítica por meio de um alarme auditivo e ótico. A utilização desse aparelho pode ser feita em recém-nascidos, crianças, adultos e em animais, sendo de uso obrigatório em setores de emergência, pronto-socorro e clínicas, unidades de terapia intensiva, UTI, ou semi-intensiva, ambulância, principalmente UTIs móveis, salas de recuperação pós-cirúrgicas e centros cirúrgicos. Temperatura. É a temperatura do corpo humano. O ideal é de 36 a 37,5. Eletrocardiograma é a representação gráfica da atividade do coração. É quando medimos o quanto o coração está batendo por minuto. O normal é de 80 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Temperatura. É a temperatura do corpo humano. O ideal é de 36 a 37,5. Temperatura. É a temperatura do corpo humano. O ideal é de 36 a 37,5. Essa parte corresponde aos gráficos, que trabalha juntamente com os valores medidos. Essa parte é dos valores medidos. O ECG corresponde ao eletrocardiograma, o SpO2 é a oxigenação no sangue, o PA é a pressão arterial invasiva, o PNI é a pressão não invasiva e o tempo é a temperatura. Essa parte corresponde aos alarmes, que avisa quando está com valor muito alto ou muito abaixo do valor ideal de cada parâmetro. Essa parte é a do login, que o paciente que vão colocar os dados, que vai colocar o nome do usuário e a senha, que vai dar os dados do paciente. Aí vai na parte do sobre, que é onde fala sobre que o projeto foi desenvolvido pelos alunos do Instituto Federal e os nossos nomes. E é isso. Muito obrigada. Entre os principais componentes estão os sensores, que ao todo são 6. Entre eles estão o esfigmomanômetro, o de pulso, o oxímetro de pulso, o de temperatura corporal e o GSR de transpiração. O sensor de pulso é uma pequena placa que é usada para medir a atividade elétrica do coração, para que assim possa ser verificado a frequência cardíaca. Oxímetro de pulso. Seu funcionamento é através de um feixe de luz vermelha e infravermelha, que servem para ver o nível de oxigenação sanguínea. O sensor de temperatura corporal é um componente que capta a temperatura do corpo através do infravermelho. O GSR transpiração é um sensor de condutividade de resistência da pele. E o esfigmomanômetro
É um aparelho para medir a pressão arterial. O preço do monitor cardíaco tende a variar bastante no mercado, podendo custar R$ 4.200 e ultrapassar até R$ 25.000 com os modelos mais avançados.